O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início à EBD. Bom dia a todos, um privilégio estar aqui com vocês, principalmente falando sobre a Palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia? Levanta aí bem alto. Aí, amém. Se você trouxe o celular também, pode levantar, não tem problema. Mas se você não tem uma Bíblia tão boa como essa, olha, a Bíblia Hebron. A livraria está aberta ali embaixo, tá bom, gente? Pastor Arival, feita a propaganda. E esse livro, infelizmente, ele tem sido atacado de todas as formas. Olha, é mitologia, alegoria, poesia. É um livro que não contém verdades. Inclusive, pode ser até que tenha algumas verdades teológicas. Mas não há ciência na Bíblia. Será que isso é verdade? Eu tenho ouvido isso por aí. Eu sou um cientista, milito na ciência há muitos anos. E será que eu concordo com essa ideia que não há ciência na Bíblia? Há apenas, talvez, filosofia e teologia? Será que tem algumas declarações na Bíblia que não sejam realmente verdade? Ou será que ela é inerrante à palavra de Deus, 100% digna de toda a confiança? É esse assunto que vamos tratar hoje na EBD. Será que, como nós vemos lá em Salmos 119, 105, eu aprendi isso com minha professorinha da IBD. E aí vocês estão relembrando, talvez, a sua professorinha da IBD, que também te ensinou esses salmos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia, então, declara que ela é lâmpada, ela é luz. Mitologia não é lâmpada, mitologia não é luz. Alegoria não é lâmpada, alegoria não é luz. Ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés, é um guia seguro. Luz para os nossos caminhos, para que você não tropece em filosofias, ideologias desse mundo. Em 2 Timóteo 3,16, nós também lemos toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura. Alguns acham que Gênesis 1, 2, 3 é mitologia, é alegoria, Adão e Eva não são históricos. Alguns acham que o dilúvio não ocorreu, na realidade foi uma história. Talvez tenha sido local, tal, uma inundação qualquer. Mas a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por quem, irmãos? Por Deus. Você acha que Deus falaria uma história que não fosse 100% real? Na IPP-TV, no programa Fé e Ciência, que vocês devem estar assistindo, certo? Quem assiste o IPP-TV, Fé e Ciência aqui? Deixa eu ver. Aí, amém, irmãos. Eu trouxe o reverendo Ageu Magalhães, ele disse: até a poesia da Bíblia é verdadeira, sobre fatos reais. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus é um guia completo, te instrui, te corrige. E te ensina as grandes verdades científicas desse mundo. É isso que nós vamos falar hoje, na EBD, sobre as verdades científicas da Bíblia. Olha, as minhas palestras, eu normalmente falo sobre quinesinas, ribossomos, homoquiralidade, falo sobre os aminoácidos, proteínas, coisinhas simples, né, irmãos? Mas eu nunca falei sobre as verdades científicas da Bíblia. Até que um dia eu estava assistindo um famoso podcast. Para a minha vida foi famoso. Porque um dos participantes, nosso irmão em Cristo, ele disse o seguinte: olha, gente, não há ciência na Bíblia. Ciência se acha na ciência naturalista, do Big Bang e da evolução. E a Bíblia, na realidade, tem muita fé.
a Bíblia tem muita teologia, tem muita filosofia, mas ciência verdadeira se encontra na ciência naturalista da evolução. Portanto, nós temos na ciência o livro 67. Quantos livros tem na Bíblia, irmão? O livro 67, então, seria A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Ou os livros dos físicos sobre o Big Bang. Eu, felizmente, estava sentado na minha cadeira, porque senão eu teria caído. Irmãos, eu aprendi com minha professorinha da IBD que a Bíblia é 100% verdadeira. Que a Bíblia não ensina ciência, é claro, ela não ensina química, ela não ensina física, ela não ensina cosmologia, mas ela faz declarações magníficas de física, de química, de biologia, de cosmologia. E por que ela faz isso? Porque ela quer que você creia na Bíblia. Que o que ela declara que se pode verificar, que você verifique que é verdadeiro. E, portanto, você possa crer em toda a palavra de Deus, porque a fé é o firme fundamento. Nós não cremos em ET, fada madrinha. Cremos? O ET de Varginha, disseram que estava enterrado lá no Instituto de Química da Unicamp. Então eu trabalhei um certo tempo sobre o ET de Varginha. Nós cremos num Deus que se revela através da natureza, porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se vê aonde, gente? Claramente aonde? Nas coisas que foram criadas. Então Deus se revela claramente na química, na física, na biologia. E Ele faz grandes declarações na sua palavra, porque foi Ele que fez. Para quê? A gente vai verificar hoje que é com um intuito muito claro, eu tenho certeza. Vou perguntar para ele, foi assim mesmo, não foi, Deus? Ele vai dizer, sim, Marcos, foi. Para que você pudesse verificar. Então, gente, será que não há verdades científicas na Bíblia? Será que ciência boa se acha na ciência de Darwin, na ciência de Dawkins, na ciência naturalista? Será que o cristão precisa se render a essa ciência e adaptar a palavra a essa ciência? Nesse mesmo podcast, o entrevistado disse o seguinte: porque não tínhamos a ciência para interpretar a palavra de Deus, agora temos. Será que temos que reinterpretar a palavra à luz da ciência naturalista? A gente vai verificar que não, porque a boa ciência corrobora a palavra de Deus. Irmãos, grandes embates ocorreram na história da ciência, entre a ciência de homens, maldito homem que confia no homem, e a Bíblia. Quem ganhou esses embates? Em todos os embates, quem ganhou? A Bíblia. A Bíblia é imbatível. Ela não ganha de 7-1. Ela ganha de quanto, gente? 0, não é? Muitos mais gols do que 7. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, vezes 7, vezes 7, 0. Ela nunca perdeu um só embate. Primeira verdade científica da Bíblia que eu queria discutir com vocês se encontra na alegoria de Gênesis. Na alegoria mitológica de Gênesis. Gênesis 1,16 diz o seguinte: Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Aí você vai dizer assim: Marcos, mas que grande verdade científica é essa? Que tem em Gênesis 1,16. Gente, quem é maior, o sol ou a lua? O sol? Será? Como é que você sabe que o sol é maior que a lua? Porque você aprendeu na sua aula de ciências. Mas se você olhar para o sol cheio e a lua cheia, com o observador terrestre, sem o auxílio de instrumentos, quem é maior, o sol ou a lua? Você sabia que o sol e a lua têm exatamente o mesmo diâmetro para o observador terrestre?
Então, quando esse versículo foi escrito, de Gênesis 1,16, o homem olhando para o céu observaria o quê? O sol e a lua exatamente do mesmo diâmetro. Mas a Bíblia vai lá e faz uma afirmação extremamente arriscada para uma mitologia, para um livro que não seja realmente a palavra de Deus que criou o sol e a lua. Porque ela diz, o sol é maior e a lua é menor. Para a ciência daqueles dias, o cientista poderia medir nos céus e falar assim, gente, errado, a Bíblia errou. Eles são iguais. Ou talvez ninguém saiba exatamente, mas olha, se você fosse escrever um livro de alegorias, de mitologias e tudo mais, você se arriscaria a dizer quem é maior ou menor? Você dizia assim, ó, Deus criou o sol, Deus criou a lua, pronto, acabou. Não é assim? Mas a Bíblia vai lá e fala, olha, o sol é maior que a lua. Fomos observar então com os nossos telescópios e lunetas e tudo mais, e gente, exatamente quem é maior? O sol. Então vai contando aí o placar. Bíblia 1, ciência 0. Bíblia 1, ciência 0. O primeiro gol da Bíblia. Gente, mas não foi só maior. Fomos medir o sol, o que aconteceu com o sol? Ele é 400 vezes maior que a lua, mas a lua está 400 vezes mais próxima da terra. Então, quando o sol se coloca na frente, a lua se coloca na frente do sol, o que nós temos nesse planeta? Só na Terra, eclipses solares perfeitas. Não são perfeitas, são exatas. Gente, o sol é encoberto pela lua com 100% de exatidão. Não é magnífico o nosso grande Deus? Gente, para que serve eclipse solar perfeita? Ah, comprovou a teoria de Einstein, sim, mas para que serve? Gente, cresce mais cabelo em eclipse solar perfeita? Você fica grávida? Gente, para que serve eclipses solares perfeitas? E é um espetáculo itinerante que anda pelo nosso planeta. Sabe para que serve eclipses solares perfeitas? Para o louvor da glória do nosso grande Deus. Eu sempre menciono nos Estados Unidos, alguns anos atrás, porque o espetáculo é itinerante, ele muda, né, a posição. E um amigo meu disse assim, eu perguntei para ele, como é que foi? Foi espetacular. E o que as pessoas fizeram? Muitas chegavam nas ruas, ficavam de joelho, olhavam para a eclipse e falavam, quão grande é o meu Deus. Nosso Deus é tremendo, não é? Deus tremendo. A primeira grande verdade científica da Bíblia, o sol é maior que a lua. O sol é maior que a lua. A segunda grande verdade, aquele livro que dizem é alegoria, mitologia, uma história. Gênesis 1, de 9 a 10, e disse assim, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, em quantos lugares, irmãos? Quantos lugares são? Em um lugar. E apareça quantas porções secas? A porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aí o cientista moderno, olhando os continentes e os mares, diria, mitologia realmente. Olha só, tem muito mais continente. Quem disse que é uma porção seca só? Quem disse que é um mar só? Mas fomos estudar o movimento das placas tectônicas, a deriva continental e tudo mais. E o que a gente percebeu, gente? Nós percebemos que se pegarmos todos os continentes e encaixarmos, eles encaixam perfeitamente. Deus é tremendo, não é? Ele faz a sua obra e deixa sinais da obra que ele fez. Os continentes se encaixam perfeitamente. Tanto que hoje é quase um consenso de que na realidade existia um único continente, que nós chamamos de Pangeia. Se havia um único continente, quantos mares nós tínhamos nesse planeta Terra? Um único mar. Não é incrível isso? A Bíblia, de novo, marca mais um gol. 2-0. Uma descoberta recente confirma uma grande verdade bíblica. Havia apenas um continente e apenas um mar. Agora você vai me dizer assim, Marcos, mas isso é verdade. Ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, esses continentes foram se separando. Verdade ou mentira? Mentira. Gente, não foram os milhões e milhões de anos. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque os continentes ainda se encaixam
perfeitamente. As bordas são auto-encaixantes, faz clique assim, ó, clique. A morfologia, se você puder pensar assim, das bordas ainda se encaixam. Gente, quando os continentes se separaram, sedimentos ao longo das margens se formaram por erosão. Se isso fosse milhões e milhões de anos, a gente não enxergaria mais o encaixe perfeito das placas. Elas estariam bastante deformadas. Os sedimentos que estão sendo depositados mediram a taxa de deposição desses sedimentos. Fizeram a conta e quanto tempo deu? Quanto tempo deu? Quanto tempo deu? 6.000 anos. Eu era um criacionista. Bom, eu era um evolucionista teísta. E evoluí para criacionista. Eu evoluí. Eu era um criacionista de terra antiga e de vida antiga. Evoluí para o herege dos hereges. Um criacionista de terra jovem e de universo jovem. Voltei à minha professorinha da EBD. Eu tinha abandonado. E hoje eu entendo que a Terra é jovem e o universo é jovem pelo poder dos dados. É muito claro isso. Foram medir os sedimentos? 6.000 anos. Há camadas de registro fóssil entre os continentes que se propagam entre os continentes com os mesmos fósseis. Não faz o menor sentido. Isso significa o quê? Que fósseis foram depositados de uma velocidade muito grande em todo esse primeiro continente que se trincou e se separou rapidamente. As evidências são avassaladoras de que esse planeta é jovem. Como a minha professorinha da EBD me ensinou um dia, Marcos, em 6 dias criou Deus os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E aparentemente há 6.000 anos atrás. Gente, grande verdade científica da Bíblia, quantas estrelas tem no céu? Alguém sabe aqui quantas estrelas tem no céu? Chega para o seu professor de física e cosmologia, aquele que diz que, olha ainda, quem tem a audácia de crer em Deus, e pergunta, professor, quantas estrelas tem no céu? O que o seu professor dirá? Ele vai falar assim, olha, fizemos realmente uma conta, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias com aproximadamente 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. Irmão, você sabe fazer conta, não sabe? Quanto que dá aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 100 bilhões? Sabe qual é o resultado dessa conta? Não tenho a menor ideia de quanto daria. Não é verdade? Aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 100 bilhões, a gente não tem a menor ideia quantas estrelas tem no nosso céu. Gente, diz que a luz não chegou ainda, então tem uma parte do universo que a gente não viu ainda. Isaías diz que Deus, eu falo que Deus é exibido e exagerado, e Ele é, não é? E Ele diz assim, esse universo imenso eu meço com a palma das minhas mãos. Acho que ele mede com uma só, né? Porque ele é também imenso. Não é assim? Mas no tempo dos caldeus, o que eles fizeram? Há algumas centenas de estrelas só no céu. Galileu Galilei, com as lunetas, no tempo de Galileu Galilei, os cientistas ousaram anunciar ao mundo que existiriam 5.119 estrelas. Maldito o homem que confia no homem nas suas medições de estrelas no universo. Por quê? Fomos medir e a gente descobriu que Gênesis 15, 5, a alegoria mitológica, diz o seguinte, olhe agora para o céu e conta as estrelas. Se as pode contar, isso é um desafio. Gênesis está fazendo um desafio. Então você nunca contará. Aí você fala, professor, a Bíblia tem um desafio para o senhor, professor. Conte as estrelas. Em Isaías 40, 26 está escrito assim, ó, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas essas estrelas, o que ele faz, irmãos? Chama pelo nome. Você já ficou pensando, Deus criando nome para todas essas estrelas? Maria, Antônia, né? Joana. Às vezes a gente fica achando que Deus não nos conhece pelo nome. Às vezes você está orando e fala assim, Deus não me conhece.
Mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Será que Deus me conhece pelo nome? Gente, conhecer gente para Deus é facinho, facinho, facinho. Ele conhece todas as estrelas. E não só a chama pelos seus nomes. E o que a Bíblia ainda diz? As estrelas ainda respondem: sim, Senhor. Que coisa magnífica. Quão grande é o seu Deus, irmão? Ele é tremendo. Novamente, a Bíblia faz mais um gol, 3-0, não está? O placar está contando aí, irmão. A ciência contou 1119, a Bíblia diz que são incontáveis. Quem ganhou? A Bíblia. Feitos de barro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ah, não, de jeito nenhum. Nós somos, na realidade, amebas evoluídas. Não foi assim. Foi uma ameba qualquer naquela sopa ácida escaldante que apareceu ali, foi evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente, passou pelo chimpa, que é teu humano, até dar em você, ameba evoluída. Você, então, uma ameba evoluída. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, não vou deixar de falar aqui. Cumprimente, então, irmão, a ameba evoluída do seu lado. Diga: bom dia, bem-vindos à EBD da IPP Pinheiros. Amebinha, amebão, é teu irmão. Gente, será que somos amebas evoluídas? Não, olha, não pode, do barro não foi. Olha, eu creio na Bíblia, mas do barro não foi. Deus pegar do barro, não, ele pegou aquele casal de macacóides, pegou lá e soprou o fôlego da vida. Essa é a tese do evolucionismo teísta. Gente, será que Deus formou dos... Olha, for olhar esse versículo, do ponto de vista químico, Adalto Lourenço fala muito sobre isso, bem legal. A construção no hebraico, na realidade... Se você ler do ponto de vista químico, você leria esse versículo assim: e formou Deus o homem de todos os elementos químicos que constituem o solo da terra. Sabia? Eu não sei se Deus moldou ou não moldou em barro, mas Ele nos fez de todos os elementos químicos que constituem o solo da terra. Foram analisar os outros planetas e o que acontece? Apenas no planeta Terra se encontram todos os elementos químicos essenciais para a vida. Sabia disso? Quem quer mudar para Marte aí? Quem quer mudar para Marte? Gente, a atmosfera é terrível, não é? E lá não existem os mais de 60 elementos químicos que são indispensáveis para a sua vida. Você toma zinco, magnésio, não é? Não toma minerais, complementos de minerais, tudo. As nossas metaloproteínas não funcionariam sem todos os elementos químicos que existem em nós. E aonde a gente encontra isso? No solo da terra. Mais uma grande verdade científica. Primos de chimpanzés. Olha, não, a gente tem que se render à ciência naturalista, evoluímos mesmo, Marcos, muitos irmãos e meus, inclusive, falam isso para mim. E a gente tem que saber que, na realidade, Deus realmente escolheu aquele casal de humanoides, macacoides, alguma coisa assim, e soprou nele o fôlego da vida. Essa corrente corre pelas igrejas brasileiras, chegou aqui na IPP Pinheiro, tenho certeza, chegou em todas as igrejas brasileiras. Uma corrente que diz que a ciência naturalista venceu, e que a gente tem que se render a ela. Será que somos parentes de chimpanzés, irmãos? O chimpa é teu mano, teu primo. Gente, vamos avaliar, porque em Gênesis 1:26 está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa experiência contínua, repetida, com a voz de Deus, diz que quando Deus fala, a coisa acontece. Quando Jesus chegou para Lázaro no túmulo, falou assim: Lázaro, saia para fora. O que aconteceu? Lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, Lázaro foi se recuperando até que ele saiu. Irmãos, quando Jesus fala, Jesus era Deus, não era? Quando Jesus falou, Lázaro saia, e ele saiu. Até eu brinco, né? Acho que Lázaro saiu bem mais bonitão, não é, gente? Você não acha? Né, assim, já uma barriguinha tanquinho, né, cabelinho já branquinho, ele já estava tingidinho de novo, não foi? Quando Deus faz, Ele faz bem feito. Gente, será que somos parentes de chimpanzés? Eu falo isso, eu tenho um capítulo inteiro no meu livro Fomos Planejados sobre isso. Você é
é 80% diferente em proteínas dos chimpanzés, de 7 a 40% diferente no seu genoma. O genoma é 3,2 bilhões de pares de bases. Você é 67% diferente em telômeros, 100% no número de pares de cromossomos. Eles têm 24, nós temos 23. Aquela cicatriz nunca existiu. Você sua pela pele, desnuda. Chimpanzé sua pelos pelos. Se você colocar um chimpanzé para correr uma maratona, ele morre de superaquecimento. Você sua magnificamente pela sua pele desnuda, mantém a sua temperatura. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos. Chimpanzé nunca falou nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe, muito menos banana. Pelo menos banana ele deveria falar, não é? Eu tenho um amigo meu, né, que foi viajar, não sabia falar nada em inglês. Ele falou, você aprendeu alguma palavra? Ele falou assim, aprendi, beer. Pelo menos cerveja eu saberei pedir. Esperto, né? Beer. É verdade isso. Gente, fala em raciocínio dos seres humanos excedem em ordens e grandeza dos chimpanzés. O naturalista te diz que a capacidade intelectual de chimpanzés é igual a de crianças de 5 anos. Eu vivo colocando aquelas criancinhas, né, que tocam piano, sabe aquele chinesinho, coreano, né? Coisa linda. Falo, humilha o chimpa, garoto, humilha. Posto que fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Aquelas menininhas cantando ópera, né? Você já viu aquela lá no American Has Talent? Fantástica, ela chega assim, o que você vai cantar? Ópera! Naquela vozinha, né? Todo mundo, ninguém acredita. Quando a menina abre a boca cantando ópera, tem gente que se ajoelha e chora. Porque foi feita à imagem e semelhança de um grande Deus. Gente, a evolução dos sexos agora estão dizendo que homem é igual a mulher, mulher é igual a homem. Não há diferença, nós temos que fazer todas as mesmas coisas. Mas Jesus, em Mateus 19:4, diz o quê? Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio. Desde o princípio, Ele não esperou a evolução agir para escolher um casal. Desde o princípio, Ele fez o quê? Homem e mulher. Eu dei uma entrevista na coluna de Ciência e Tecnologia, nas Notícias do Bem. Falei, gente, as notícias do bem que eu tenho para trazer para vocês é que homem é homem, mulher é mulher. Somos completamente diferentes, mas complementares. O exemplo melhor é, você já assistiu futebol feminino, irmão? Já assistiu? Somos ou não somos diferentes? Absolutamente diferentes. Parece que mulher não foi feita para jogar futebol, tá certo? Você já viu um homem tomando conta da casa, fazendo a comida, trocando as crianças e tudo mais? Que desgraça, não é? Gente, olha, anota aí, Genesis Apologetics. Se você fala inglês, escuta inglês, deveria. Principalmente os jovens. Olha, tem um programa lá magnífico. A Bíblia e a Ciência do Gênero, Sexo e Casamento. Gente, nós somos completamente diferentes. O nosso cérebro está ligado de uma forma diferente. O homem se comunica principalmente dentro do mesmo hemisfério, direito e esquerdo. A mulher troca essa comunicação entre os diferentes hemisférios. Ou seja, isso dá para o homem a capacidade de trabalhar numa função, numa tarefa muito bem. Agora, a mulher trabalha em várias tarefas ao mesmo tempo. O ouvido, a mulher escuta com os 2 ouvidos. E o homem escuta com um ouvido só. Por isso que às vezes você fala com o homem, ele não escuta. Sabe por quê, irmão? Você está falando no ouvido errado. Não é desse jeito? Gente, a mulher tem uma visão periférica. Os bastonetes e os cones dos olhos, muito melhor que o homem. Mulher vê tudo, não vê? Você estava lá fazendo aquilo lá, ela te pegou, não foi? Gente, é assim. A mulher tem uma percepção de perfume, de odores muito diferente do homem, de paladar e tudo mais. Mas por que Deus nos fez assim? Porque Ele nos fez desde o princípio homem
e mulher. Mulher, não queira fazer o que o homem faz. Homem, não queira fazer o que a mulher faz. Faça o que Deus te programou para fazer. Que Deus te programou o teu cérebro, programou o teu olfato, os músculos. Já viu uma goleira de futebol, gente? Feminina? Que vexame, não é? Compara com os grandes goleiros. Agora veja um homem na cozinha, né? Já falei, que desgraça. Muitas vezes. Tem uns caras bons. Olha, gente, barco imenso de madeira. Faze para ti uma arca e tal, tudo mais, tal. E a Bíblia fala, olha, gente, isso é mitologia, não existe. Isso aí é mitologia. Um dilúvio nunca aconteceu. O dilúvio é o evento histórico mais bem documentado pelas evidências atuais. Um dilúvio global aconteceu nesse planeta, todos os homens morreram. E o planeta mudou completamente depois desse dilúvio. Ainda, quando o pastor Edivaldo tirar suas próximas férias, né, acho que ele me chama para falar sobre o dilúvio, a arca, Noé, os dinossauros, olha que legal. Gente, mas aí você fala, isso aqui é mitologia, Marcos. Mitologia é um relato técnico, absolutamente fantástico, técnico, sóbrio, preciso. E aí ele fala assim, construa um barco. Aí ele fala assim, gente, você já prestou atenção? Para que a Bíblia ia gastar tempo numa mitologia, numa historinha qualquer, dando dimensões, instruções, inclusive falando que a arca tinha que ter o quê? 50 côvados de largura, 30 côvados de altura e 300 de comprimento, uma dimensão 30 por 5 por 3. Sabe por que Deus fez isso? Porque a Bíblia fala, fazei prova de mim. Foram fazer prova das dimensões. E o que aconteceu, gente? Em primeiro lugar, as dimensões da Arca de Noé é o maior barco possível de ser construído em madeira. Ninguém construirá um barco maior que esse. Ele é maior que o Titanic, em capacidade de carregar gente. Aí você vai falar assim, o barco tem conforto, tem estabilidade, tem resistência? Não, máxima não. Mas as dimensões da Arca de Noé colocam a Arca de Noé exatamente no centro de um triângulo entre conforto, estabilidade e resistência. Se a arca fosse confortável, todo mundo chegasse lá, que beleza, né? Sofado, estofado, maravilha, ar-condicionado. Mas não fosse resistente, o que aconteceria com o conforto, irmão? Se iria na primeira onda. Se fosse muito resistente, mas não fosse estável, o que aconteceria? Todos os bichos e todo o pessoal lá dentro teria enjoos diurnos, noturnos, continuados. Se não fosse resistente, quebrava na primeira onda. É o melhor compromisso entre estabilidade, resistência e conforto. Gente, na Segunda Guerra Mundial foram construir grandes cargueiros para transportar carga. Depois foram medir esses cargueiros, qual era a dimensão dos cargueiros? 30 por 5 por 3. Sem querer, imitaram as dimensões da arca. Poderia falar horas e horas e horas sobre as evidências. Gente, milhões de anos de evolução. Estamos nesse planeta há milhões de anos. A Bíblia traz uma cronologia. Aí o pessoal falou assim, não, tem gaps, tem pulos. Marcos, isso daqui não é. Na realidade, Deus pulou. Aí ele falou de um, depois de milhões de anos ele falou de outro. Será que é? Gente, inclusive fala que os patriarcas viveram 900 e poucos anos antes. E é incrível, porque você vai ler o relato bíblico, Êxodo 20:11, porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E aí você vai continuar lendo o Êxodo e tudo mais, Gênesis e Êxodo, tem as longevidades dos patriarcas. Longevidade dos patriarcas. Você já percebeu isso? Tanta coisa importante que a Bíblia deveria ter falado, não fala, né? Deus não revelou tudo. Mas ele fica colocando a longevidade de todos os patriarcas. Você já percebeu isso? Fala, Deus, por que o Senhor colocou aqui os anos? Por que eu estou interessado nisso, Senhor? Sabe por que você talvez não esteja interessado, mas Deus estava interessado em colocar ali a longevidade de todos? Gente, quanto tempo viveu Matusalém? Você é aluno de EBD, você sabe. Matusalém. 9, meia, 9. É fácil, né? Pega o 9, deita, meia, 9. Gente, Adão, olha ali, 930 anos. Todos os patriarcas têm os anos direitinho. Aí, se fosse um livro de mitologia, você acha que ele ia colocar 900 anos para todo mundo ficar desconfiado que 900 anos eles não viveram? O projeto Genoma terminou. O projeto ENCODE terminou. E o que a gente descobriu, gente?
que a taxa de mutações aumenta a 100 mutações a cada geração. Você tem filho? Seu filho é de 50 a 100 mutações do mal pior que você. Sabia? Então tenha misericórdia com ele, irmão. Ele é assim por causa disso, talvez. Cada filho tem 50 a 100 mutações pior que seu pai. Foram então analisar o relato bíblico, sabe o que perceberam? Gente, até Noé as gerações tinham sido poucas. Eles viveram 900 anos, então o acúmulo de defeitos genéticos tinha sido baixo. Mas quando chega em Noé e sua família, já tinha bastante defeito genético. E aí já não era bom mais parente casar com parente. Filhos de Adão e Eva casar com filhos de Adão e Eva não tinham muito problema, primos e tudo mais. A proibição vem até depois. Mas quando chega em Noé, ele já tem bastante defeitos genéticos. Mas agora Noé e sua família entram na mesma arca e são agora responsáveis por preservar e dar continuidade à raça humana nesse planeta. E o que acontece? Um fenômeno que a biologia hoje conhece muito bem, um gargalo genético. Quando você tem um bicho em extinção, coloca numa ilha para tentar preservar, você não pode colocar a mesma família, porque a longevidade vai cair e vai cair exponencialmente pelo acúmulo de defeitos genéticos e porque seres semelhantes em defeitos genéticos casam com seres semelhantes. Por isso que não é bom casar com primo. Você casou, irmão? Peça misericórdia de Deus. Não é verdade? Deus é misericordioso de vez em quando. Mas não é bom casar com primo, gente. Mas então esse gargalo genético causa um decaimento exponencial. For olhar a longevidade da Bíblia, o que aconteceu, irmão? O decaimento é exponencial. Você vê que, Matusalém e tudo mais viveu 900, mas quando chega em Noé, a longevidade dos patriarcas começa a cair exponencialmente. Hoje nós deveríamos estar vivendo 30, 25 anos. Por que não vivemos mais? Graças a Deus, Deus criou a ciência. A ciência é um empreendimento divino. A academia é a casa do nosso Pai. Os grandes cientistas, homens que criam e que creem em Deus, eles ganharam 90% dos prêmios Nobel, ainda continuam ganhando. Deus criou a ciência para minimizar os efeitos do gargalo genético da queda e da arca de Noé. E agora a gente está subindo um pouquinho mais. Olha só que incrível. Qual é a estatística desse decaimento exponencial? Foram ver lá a nova. Você trabalha com ciência, você sabe o teste, o coeficiente T, os testes de ANOVA e tudo mais. 96%. Deus é tremendo, não é? A Bíblia tem grandes verdades científicas. Deus colocou aqui o decaimento genético, o gargalo genético, a longevidade dos patriarcas, para que a gente estudasse genética, determinasse o gargalo genético e falasse: uau, a Bíblia tem razão. Perfeitamente. Gente, foram fazer o sequenciamento do DNA mitocondrial. Eva mitocondrial, já ouviu falar? A Rogéria Ventura veio aqui no IPP-TV, fez ciência, assista. Ela falou sobre a Eva mitocondrial. Fizeram o sequenciamento, porque parece que você fala assim: eu sou metade do meu pai, metade da minha mãe. Tá certo isso, gente? Errado. Você é metade da sua mãe, metade do seu pai no DNA nuclear, mas no DNA mitocondrial, porque a mitocôndria tem um DNA, você é 100% sua mãe. Então, graças a Deus pelas mães. Não é? Uma das grandes tarefas que é exclusiva das mães é gerar filhos. Até gerar filhos os homens estão querendo. Olha só. Não é verdade, irmão? Gente, foram sequenciar o DNA mitocondrial, o que aconteceu? Descobriram que todos os homens e mulheres desse planeta descendem de uma única mulher. O primeiro cálculo deu 200 mil anos atrás. Aí os criacionistas de terra antiga falaram: nossa, até que tá bom, 200 mil, né? Mas aí foram reformular a taxa de mutação, saiu um novo artigo, e quanto tempo deu? 6 mil anos. Aí foram sequenciar o cromossomo Y, descobriram o Adão Y, que viveu nesse planeta, todos nós descendemos de um único homem há 6 mil anos atrás. Parece que o herege dos hereges aqui, o Marcos Eberlin, o herege dos hereges, o Adalto Lourenço, estavam certos.
Muito bem, gente. Aí você vai em Jó e fala assim, não, Marcos, isso aí também agora é demais, né? Você apelou. Jó em 40:15 está escrito assim, contempla agora o bimote. Cauda como cedro, ossos como tubo de bronze, ossada como... Aí Deus gasta vários versículos para descrever um animal. Aí você fala assim, Deus, por que tanto tempo fica falando desse animal para Jó? Ele fala assim, é o mais magnífico que eu já fiz. Gente, você é fã de dinossauro? Deus também. Deus é homem. Homem gosta de dinossauro, né? Moleque. Não gosta? Deus também. Ele gasta vários versículos de Jó descrevendo para Jó um dinossauro. Ah, o bicho não era conhecido pela ciência. Os tradutores tiveram um grande problema. Escreveram rinoceronte. Faz sentido, gente? Rinoceronte? A cauda do rinoceronte é desse tamanhozinho. Ele diz que a cauda varria o cedro. Gente, a gente foi olhar que bicho é esse que ele está descrevendo. Deus escreve um braquiossauro. Uma descoberta científica recente. Que a Bíblia já mencionava. Marcos, mas homens viveram com dinossauros? Que heresia científica é essa? A resposta é sim. Recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, foi cortar um osso de T-Rex, cortou o osso, cheirava mal, tinha células sanguíneas, colágeno, elástico, mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos, em toda a camada sedimentar, em todo o registro fóssil, não só de dinossauros, mas de tudo quanto é bicho. Você corta os ossinhos, tem material mole, tecido mole, células sanguíneas de 14 diferentes tipos de biomoléculas. Gente, a questão está fechada. Não há mais dúvidas científicas nenhuma. A vida nesse planeta é extremamente jovem. Milhares, não milhões. Se você acreditava na terra antiga como eu, na vida antiga como eu, evolua, irmão. Como eu, um dia evoluí. A única coisa que evolui é a teoria da evolução. E seres inteligentes como nós. Ok? Gente, dinos viveram nesse planeta. Deus falava, você contempla Jó. Incrível, não é? Olha isso aqui. 110 milhões de anos dataram. Esse aqui é o dinossauro mais bem preservado já encontrado. Quem viu esse bicho falou assim, parecia que ele ia levantar e ia sair andando. 110 milhões de anos, gente. Colágeno, células sanguíneas, DNA já encontraram no dinossauro. Mas não fica com aquela esperança do Jurassic Park hollywoodiana que a gente vai conseguir clonar dinossauro, hein? Vai ter que esperar a glória, irmão, para eles voltarem. Deus vai pôr na glória os dinossauros, não vai, gente? Certeza absoluta que sim. Ele é fã de dinossauro. Você vai ver, o Jurassic Park estará na glória. Não tem dinossauro para parir o bicho. Para mamute tem elefante. Dinossauro não existe. Gente, pele de dinossauro já encontraram. Quase outro dia determinaram as suas cores. 110 milhões de anos. Quer contar quanto tempo dá isso, irmão? Vai, conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, quando o cara vive 90 anos, né? Você fala, glória ao Senhor, né? Tá cantando no coral PC ainda, né? Conhece o coral PC, irmão? Na minha igreja antiga, né, tinha o coral PC, né? Eu que pus o nome, tá? Aí quando descobri, não queriam me pegar. Por que era o coral PC? Pé na cova. Gente, circuncisão ao 8º dia. Gente, o nenê nasce, quantos anos ele vive? Quantos dias um nenê vive? Você já fez a conta de quantos dias você vive nesse planeta? Mas a Bíblia, aquele livro de alegorias mitológicas, um livro que eu não posso mais confiar, que eu tenho que confiar na ciência dos homens, diz o seguinte: o filho de quantos dias você deve circuncidar? 8 dias. Gente, um livro de alegoria nunca seria arriscado o suficiente para dizer 8 dias, certo? Ele fala assim, ó, circuncida o menino, mas não vai falar quanto tempo, certo? E aí ele falou 8 dias, uma afirmação extremamente arriscada. Fomos olhar como é que evolui, ou modifica-se, não gosto dessa palavra, a protombina. Protombina é uma proteína extremamente importante na coagulação do sangue. O que acontece quando o neném nasce? O cara podia ser assim, eu não confio na Bíblia, vou circuncidar quando eu quiser, no 3º dia já está bom. Vou daqui 2 meses, está ótimo, não é? Para que obedecer esses 8 dias da Bíblia?
Mitologia, é uma história. Gente, a protombina cai no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Quando ela chega no 8º dia, ela está quase 120% do seu normal. Qual é o pico da protombina? O melhor dia para se circuncidar o menino? 8º dia. Nosso Deus é tremendo, não é? Por que ele escreve aí, cara? Escreve 8 dias, escreve 8 dias. Eu quero que você escreva. Mas, senhor, para que dizer aí? Vamos falar na primeira semana, tá bom? Na segunda, senhor, no primeiro mês, pode ser, senhor, tá até mais fácil. Não, 8. Incrível. Uma impossibilidade estatisticamente possível. Quanto está o placar, irmãos? 9-0. Você vê na Bíblia que tem o nome de todos os patriarcas. Não tem só a longevidade, mas tem o nome de todo mundo. Aí você fala, senhor, para que eu quero saber o nome desse povo aí? Aí você vai olhar lá em Enoque. Não, deixa eu ver uns bem danado. Cainã, o nome dele em hebraico tem algumas diferenças, é lógico que isso aqui eu não tenho certeza absoluta, tá, irmãos? Nada eu tenho certeza absoluta, mas isso aqui é o que eu mais acho meio estranho, mas eu vou perguntar para Deus se foi isso mesmo. Eu acho que ele vai dizer que sim. Eu tendo a acreditar, mais do que desacreditar. Tem várias traduções para os nomes dos patriarcas em hebraico, mas Cainã, uma boa interpretação do nome hebraico de Cainã é tristeza. Você poria o nome de tristeza no seu filho e fala, vem tristeza. Ô tristezão, chega aí, cabeção. Gente, o outro chama Lameque, desesperado. Ô desesperado, vem aqui. Qual que são os seus filhos? A tristeza e o desesperado. O cara pôs 1, 2, 3 de Oliveira Filho, né? Lembra dessa aí? Mas pô, tristeza e desesperado, hein, irmão? Que é isso? Gente, vai lá todos eles, ó. Aí foram ler a sequência dos nomes em hebraico, dos patriarcas. Sabe o que você lê? Ao homem foi designado tristeza mortal, mas o Deus abençoado descerá dos céus, ensinando que sua morte trará descanso ao desesperado. O Gênesis, o nome dos patriarcas, descreve o evangelho da Bíblia. É incrível, não é? Nosso Deus é tremendo. Essa é um plus. Albert Einstein mostrou que, na realidade, o espaço e o tempo funcionam como um tecido que pode ser esticado, pode ser curvado. E isso explica a gravidade, que explica a estabilidade do planeta Terra. Aí você vai ler na Bíblia, tem um monte de lugar que diz que Deus esticou o universo. Tem passagens que diz que o universo é como uma cortina, como uma manta, um carpete. Aí você vai ler em Zacarias 12:1, está escrito assim, esta, pois, é a palavra de Deus para Israel, que estendeu os céus, estabeleceu os alicerces da terra. Aí eu vou perguntar para Einstein se você plagiou a Bíblia. Não foi. É incrível. Mais uma grande verdade científica da Bíblia. Reestabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Irmão, você tem seu livro? Levanta aí. Levanta aí. Se você crê na inerrância da palavra de Deus como eu, esse livro é digno de toda a confiança. Mantém levantado aí, irmão. É o seu celular também, digno de toda a confiança, palavra inerrante, autoridade suprema. Pode baixar agora, irmão, que também cansa. Autoridade, é pesado, não é? Bíblia Hebron, ali na biblioteca, na livraria, não esqueçam, irmãos. Tem outras versões. É a autoridade suprema, ela nos ensina de onde viemos, como fomos feitos, a imagem e semelhança de um grande Deus. Ensina que homem é homem, mulher é mulher. A ética é digna de toda a confiança. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esses são os meus livros. E essa minha família linda, maravilhosa. 2 que se complementam em um. 2 que se complementam em um. Então, ao nosso Deus, invisível, mas real. Um Deus que se revela pela natureza.
Um Deus que se revela pela sua palavra, um Deus que fez questão de colocar grandes verdades científicas na sua palavra, para que a gente pudesse verificar que elas são verdadeiras, verdades irrefutáveis. Um Deus que disputa com a ciência de homens e que ganha sempre de goleada. A esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, exibido e exagerado, conforme Marcos 1:1 declara. Marcos 1:1 é o meu evangelho apócrifo. Estou aprendendo com o pastor Arival. Gente, a esse Deus invisível, mas real, seja então o nosso louvor e a nossa glória. A essa Bíblia seja a nossa única regra de fé e prática. A Ele, então, toda a glória. Hoje, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. E aí, acho que a gente está despedido. Vamos tomar um café, né? Bater um papo. Adquira sua Bíblia Hebron ali na livraria. Muito obrigado, irmãos.